Agora voltamos a centrar-nos no tema que está hoje em debate no Assembleia Geral, dívida pública portuguesa, no dia em que Portugal regressou hoje ao mercado. Falávamos há pouco de que caso o Executivo não cumpra à risca o que está inscrito no Orçamento do Estado, que os mercados tenderão a pressionar ainda mais o país e que se tornará insustentável para Portugal se financiar e dar quase como certa a entrada do FMI em Portugal. Mas com os juros nos atuais níveis, é sustentável para Portugal financiar-se? Começa a não ser, e começando a não ser, de facto é provável... Não estamos já a pagar demasiado caro, 3,6% hoje para dívida de curto prazo, para dívida há 10 anos mais de 6,5%, não são valores elevadíssimos? Sem dúvida, mas os mercados têm sempre razão, não é? Portanto, o que está aqui é o princípio mais simples da economia, que é a procura e a oferta, e no fundo aquilo que está associado também ao risco, não é? Obviamente, se está em causa uma possibilidade ainda pequena de incumprimento ou de falha no cumprimento das obrigações do Estado português, é natural que o prémio de risco seja mais alto e, a partir do momento em que os prémios de risco são mais altos, as taxas de juros são mais altas e é provável que venha a ser insustentável, principalmente se de facto o governo português não conseguir dar os tais sinais de que está a controlar o déficit orçamental. E quanto tempo é que o tem para fazer? Provavelmente muito pouco. Esperemos que nos próximos meses esse sinal esteja dado. Enfim, agora com a redução salarial na função pública, esse é um sinal importante e, portanto, a execução orçamental vai começar a fazer-se sentir e, portanto, por um lado, poderemos, de facto, ter esperança que não seja necessária a intervenção do FMI, mas depois também pensar que, se ela acontecer, também não é nenhuma fatalidade. É, efetivamente, a questão de uma forma ou de outra, conseguir começar a desenvolver um conjunto de reformas estruturais que levem Portugal a ter um maior nível de crescimento económico, porque só com um crescimento relativamente forte é que, de facto, estes problemas começam a desaparecer. O problema do déficit orçamental português, o problema da dívida pública portuguesa, está, obviamente, intrinsecamente ligado à incapacidade que Portugal tem tido nos últimos anos para crescer, e esse é o problema que, de facto, é essencialmente português desde o início desta década, desde 2000, 2001, em que, de facto, a economia portuguesa não cresce, quando, de facto, isso não é totalmente verdade para a economia portuguesa, apesar de ser relativamente anémico o crescimento na última década. Rodrigo, falávamos sobre a confiança depositada pelos investidores nesta dívida hoje feita, nesta emissão de dívida feita hoje pelo Estado português. Será que a confiança depositada pelos investidores reflete que dão como quase certa a entrada do FMI no país? Eu observei... E o risco seria nulo? Eu vi esta emissão de dívida e a procura desta emissão de dívida de outra forma. Isto foi um negócio especulativo, de curto prazo. Magnífico. E outros vão seguir, aliás. Em vez de estarmos a reescalonar a nossa dívida para o médio e longo prazo, não, estamos a fazer ao contrário, estamos a emitir dívida a muito curto prazo. Portanto, estamos a falar de caixa, de tesouraria, de problemas de liquidez do Estado português. Tesouraria. Em bom rigor, até porque o valor não é assim tão significativo. Portanto, isto é quase um negócio com estes níveis de procura e com estes níveis de juros, estamos a falar de quase um negócio especulativo, é ganhar muito dinheiro muito rapidamente. O que não há no mercado... Não haverá ligação? Não há uma questão de confiança, é uma questão mesmo de oportunidade. E foi assim que observei. Agora, curioso, estas considerações para o orçamento... Eu sou muito cético e às vezes até bastante cínico, mas eu olho para o orçamento, aquele orçamento é impossível de cumprir, porque parte de pressupostos que damos à partida que não são cumpridos. E tendo em conta o historial do Executivo. Já nem vou ao cadastro histórico de quem tem que executar o orçamento. Não, olhando para os números, quer dizer, é inevitável que as taxas de juros continuem a aumentar, inevitável. É inevitável que a economia portuguesa não cresça, quer dizer, que entremos em recessão, que é outra verdade absolutamente negada. É inevitável que os cortes previstos, mesmo a nível salarial, vão reduzir o consumo, logo vão reduzir a atividade económica. E, portanto, aquele orçamento é um orçamento irrealista. E eu tenho a noção que qualquer pessoa de bom senso, com alguma distância, que olhe para aquele orçamento, perceba que ou nós conseguimos vender os fundos de pensões todos dos bancos ao Estado, transferir, e voltamos outra vez à artificialidade das contas, coisa que nos tem prejudicado ao longo desta década toda,
que são cotas artificiais, na prática para cumprir aquilo que foi escrito no princípio do ano, ou então nós temos aqui um problema real, e desta vez temos de facto um problema real, que não é cumprível aquele orçamento. O grande teste de Portugal acontece quando no primeiro semestre, quando Portugal, em abril, emitir cerca de 5 mil milhões de euros. O que é que poderemos esperar desta emissão? Que é uma emissão com um valor muito mais elevado. Provavelmente, se não se conseguir dar os tais sinais de que, de facto, a execução orçamental está a funcionar, vamos continuar a enfrentar juros muito elevados, com as consequências que já referimos e que à partida sairão daí. Portanto, a nossa esperança... Considera que este é o grande teste de Portugal? Sim, por essa altura, daqui a poucos meses, quer dizer, quando estivermos com o primeiro trimestre pelo menos concluído, essa questão colocar-se-á, não é? Nomeadamente já haverá alguns sinais sobre a execução orçamental. Sim. De Portugal para a Europa, o Fundo de Estabilização da Zona Euro emitiu hoje obrigações para financiar a Irlanda. Será que este é o primeiro passo para a emissão de Eurobond? Viria a resolver provavelmente o problema de muitas economias, principalmente as economias periféricas do sul da Europa. Sim, aqui a questão é que a União Europeia, enfim, a zona euro, o Banco Central Europeu, de forma mais concreta, nunca conseguiu ou nunca achou necessidade, enfim, desde a sua criação, de criar um mecanismo semelhante ao FMI. E, portanto, o facto da Grécia ter necessitado de recorrer ao FMI tem muito a ver com essa ideia de que a União Europeia nunca achou necessário que tal tipo de mecanismo fosse criado para a zona euro, portanto, para proteger a moeda única. E nesse sentido, talvez efetivamente, seja a altura de começar a pensar num conjunto de mecanismos que ajudem os países periféricos, enfim, os países do Sul. A Europa tem falhado no apoio aos países periféricos? De certa forma, porque aqui também acabamos por ter efetivamente um problema político, não é? Tratar destes problemas na Europa não é a mesma coisa que tratá-los nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe uma unidade política que torna muito mais fácil resolver estes tipos de assuntos. Na Europa nem por isso, de facto. Rodrigo, relativamente às eurobonds, tão polémicas, sim ou não? Voltando um bocadinho só atrás, a propósito ainda do FMI, que é tema da minha predileção. Se nós fizermos as contas, as pessoas no final deste mês perdem 5% do seu rendimento, os funcionários públicos, não é? E há ainda o agravamento dos impostos e das outras taxas para impostos. Isto há uma perda de rendimento à volta na ordem dos 10%. É muito dinheiro. E só se vai sentir no final do mês. Verdadeiramente no final do mês. Portanto, um governo, seja ele qual for, tem um limite, uma capacidade limitada de enfrentar problemas sociais. E 10% é um problema social. Portanto, a única forma de apertarmos ou implementarmos novas medidas de austeridade é, de facto, tendo aqui um parceiro ou uma entidade externa que nos obriga a fazer isso, porque nenhum outro governo terá condições para fazer, nomeadamente o FMI. Estamos a falar dessa tal entidade externa. A desculpa será o FMI. Portanto, voltamos à história da ajuda, não é bem ajuda, aquilo que o FMI vem cá a fazer é outra coisa, que é regularizar a situação económica portuguesa. Relativamente à questão europeia, parece-me claríssimo que houve aqui alguma hesitação na forma de lidar com o problema. Claramente, por parte das economias mais desenvolvidas, houve algum medo de contágio e, portanto, isolaram o caso português, o caso irlandês e o caso grego. Foram-no isolando e parece-me que agora começam a ter a noção de que não podem estar assim tão isolados. Portanto, que as consequências vão lá chegar se não lidarem bem com o problema. Sim, acredito que este seja o primeiro passo para termos mecanismos de regularização financeira a nível europeu. E, portanto, será a favor deste mesmo mecanismo? Acho que é uma inevitabilidade. Nós não podemos ter uma moeda única, um mercado comum na prática que funciona e depois não termos os mecanismos para atuar sobre ele. É uma coisa que não faz sentido. Percebo a utilidade tática, e muitas vezes é uma utilidade tática porque interessa à Alemanha, ou interessa à França, ou interessa à Itália. Percebo essa utilidade tática, mas inevitavelmente tem que se caminhar para lá, ou então está em risco a própria estrutura da moeda única. Não se pode ter moeda única sem ter o resto das estruturas. Tal como o passo seguinte é também não podemos continuar a falar sobre moeda única, estruturas de acompanhamento e regularização financeira se falarmos sobre impostos. Esse é outro passo ainda mais à frente. Antes de terminarmos, já estamos na reta final deste Assembleia Geral. O que é que espera para este ano? Portugal vai conseguir assegurar as necessidades de financiamento ou vai sentir muitas dificuldades para o fazer?
como já disse, nós estamos de facto aqui num impasse. Não é? Por um lado, obviamente, que a questão da dívida tem que ser levada a sério, não há outra forma de resolver o problema. Nós já adiamos um problema. O que é facto é que, de facto, se a recessão não foi tão marcada em Portugal como foi na Irlanda, como foi na Grécia, porque, de facto, o que nós fizemos foi adiar um problema, mas, efetivamente, temos que o resolver. E temos este ano para o resolver. Temos este ano para o resolver. Aguardamos, então, pelo desfecho deste novo ano que agora começa. Agradeço a ambos a presença neste Assembleia Geral, que chega assim ao final e que regressa amanhã, pouco depois das 18, aqui no ETV. Já a seguir não perca Grande Jornal com João Oliveira Ferreira e Rubén Bicho. Tenha uma boa tarde.